Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Xavier e hoje eu vou apresentar o início de como eu trabalho, como eu utilizo um dos editores mais conhecidos no mercado, que é o Microsoft Office Word 2013, tá? Então, aqui no começo, tá, na interface do programa, eu tenho este local aqui, né, esses três ícones, esses elementos aqui, que é chamado área de acesso rápido. Então, o que eu estou explicando aqui, ele vai ser válido para outros programas do pacote Office, tá? Então, esses elementos são os atalhos. Então, caso o usuário do Word ele queira acrescentar ou remover alguma dessas opções aqui, basta eu clicar neste botão, tá? Ele vai aparecer uma lista, a qual vai ter elementos que eu posso inserir dentro do editor de texto, na parte de acesso rápido, tá? Então vamos supor que eu queira utilize mais, por exemplo, o item novo. Aí eu vou clicar sobre o novo, ele vai acrescentar a folha para gerar um arquivo novo, um arquivo em branco do Microsoft Word. Tá? Se eu quero remover, por exemplo, este ícone, né, que é o salvar, eu posso dar um clique aqui e desmarcar esta opção aqui do salvar. Tá? Então aqui vai ser basicamente o local onde eu posso colocar atalhos ou remover atalhos dentro do programa, tá? É, aqui abaixo, né? Cada elemento desse é chamado de guia, tá? Então cada guia abaixo, tá? Vai ter o que a gente chama de faixa de opções, que é todo esse conjunto aqui, tá? Que fica abaixo de cada guia. Então, por exemplo, né, na guia página inicial, eu tenho a faixa de opções, que dentro da faixa de opções eu vou ter aqui, tá? É, áreas que é chamada de grupos, tá? Então, no caso da página inicial, vou ter aqui o grupo fonte, vou ter o grupo parágrafo, vou ter o grupo estilo e edição, tá? Então, lembrando novamente, um programa do pacote Office, tá? Ele é representado por guias, faixa de opções e grupos, tá? Abaixo dessas faixas de opções, eu tenho essa área aqui que é chamada de barra de régua. A barra de régua, gente, ela é muito importante para qualquer editor de texto, porque é ela que é responsável em determinar o número das margens de uma folha de um documento, tanto na parte esquerda, direita, superior ou inferior do documento, tá? Um pouco mais abaixo aqui, bem no rodapé, eu vou ter esse local que seria os números de páginas que possui o documento. Esse local onde está zero palavras é o contar palavras. Como obviamente não tem nada escrito, ele está zero palavras. E aqui tá o local onde vai determinar a língua nativa do programa, tá? No caso aqui está como Português Brasil. Mas nada que impeça eu vir aqui e adaptar o meu Word para outro tipo de língua, tá? Como qualquer uma outra aí. Por exemplo, alemão, né? Tem aqui várias opções, finlandês, francês, seja o que for aí, tá? Então aqui eu só vou clicar no cancelar, que eu não vou alterar nada. Aqui do lado direito são os modos de visualização que eu posso colocar sobre o Word. E aqui é o local chamado de zoom, o que vai permitir eu aproximar ou distanciar esta folha aqui, correto? Uma dica, tá? Como nas próximas aulas a gente vai trabalhar aí com textos, enfim, para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou apresentar duas funções que vão gerar uma estrutura de texto automaticamente, tá? Então aqui, se vocês forem digitar igual rand ou rand, né? Igual rand 1,10 e eu fecho o parênteses, essa função significa o quê? Que o número 1 aí seria um número de parágrafos e 10 seria o número aproximado de frases repetidas dessa estrutura de texto que a gente vai criar. O bacana é que aqui eu poderia mudar. Ah, não quero um, eu quero dois parágrafos. Aí vocês colocariam dois. Aí eu quero 20 números repetidos aí, 20 frases repetidas. Você também colocaria 20, tá?
Então eu vou apertar um Enter. Então tomem nota, né? Igual rende 1,10. Ele gera um texto, tá? Esse texto é apenas para fins de a gente trabalhar em cima dele para eu mostrar algum tipo de recurso, tá? Outro tipo de função, tá? Parecida, é uma que vai gerar textos, palavras em latim, que é igual lorem, abro parênteses, 1,10 também. E aí, quando eu apertar o Enter, ele vai gerar outro texto, ok? Tá? Uma coisa importante, tá? A ser passada é o seguinte: pode acontecer, no caso para o Office Word 2013, de acontecer isso daqui. Ó, ele ocultou as minhas faixas de opções. Se porventura isso acontecer, vocês pressionem uma tecla de atalho, tá? É Ctrl F1, tá? Ctrl F1 vai permitir eu ocultar ou fazer com que apareça a faixa de opções, ok? Como eu havia comentado lá no contar palavras, aqui embaixo agora no rodapé, então ele já mudou aqui as características, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique nessa quantidade de palavras e o que vai acontecer? Vai mostrar essa janela. Então o interessante é que vai mostrar as estatísticas com relação a este documento que foi gravado, né? A esse que foi digitado, redigido. Então, número de páginas vai ter apenas uma, palavras 224, caracteres sem espaços, ou seja, se eu houvesse escrito este texto tudo junto, sem qualquer tipo de espaço, ele daria 1.200 caracteres. Agora, como eu estou escrevendo normalmente, com espaço, ele vai dar 1.422. Parágrafos eu vou ter aí dois, tá? Porque eu fiz esse com aquele rand e com lorem, né? Então tem dois parágrafos e no total, totalizando aí, eu tenho 17 linhas. Isso daqui pode ser útil para caso tenha algum relatório, alguma coisa que você tenha que escrever um determinado número de palavras, de parágrafos, vocês conseguem determinar por aqui, tá? Então vou clicar aqui em fechar. E o que eu vou fazer agora, tá? Como é o início, né, a primeira aula, eu vou explicar o processo para gravar, tá? Então, basicamente, eu vou vir aqui em arquivo, tá? Aí lá em arquivo, aqui ele tem uma interface um pouco diferenciada, né? Para quem já mexeu em editores anteriores, talvez possa estranhar um pouco, mas o local onde para gravar, tá? Vai estar aqui salvar como. Então eu vou dar um toque aqui no salvar como, um clique. Aqui eu vou determinar em que local eu vou gravar, né? Tem as pastas recentes, as pastas que eu estava manipulando recentemente. E aí eu vou clicar aqui no caso em procurar, tá? A qual vai abrir uma janela, seria aquela janela clássica de alguns programas aí. Eu escolho algum local onde eu quero gravar, tá? Então eu vou vir, por exemplo, aqui na área de trabalho, tá? Pode ser aí em qualquer local, tá? Sem problema nenhum. O nome do arquivo eu vou colocar como aula 1 e vou clicar em salvar, tá? Uma coisa interessante que tem aqui com relação ao Microsoft Word, né, e outros programas também do pacote Office, é que quando eu queira fechar um documento, sem fechar o programa, o software, né, sem eu vir aqui no botão fechar, eu posso apertar também, eu gosto de utilizar muito a tecla de atalho. Então, vocês podem apertar Ctrl W. O Ctrl W ele vai fechar o documento que está em aberto, tá? Agora, se eu quisesse fechar o próprio Word, eu apertaria Alt F4, tá? Que não é o caso agora. Agora, se eu quiser gerar um arquivo novo, tá? Eu aperto Ctrl O, tá? Bom, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até logo. Tchau.